Senhoras e senhores, será que a vida é a luta de todos contra todos? Será que o homem é o lobo do homem? É verdade. Eu sou o sacerdote Ivan Messias de Logunedé, meus respeito, Modupé. Eu vejo que é verdade. A vida, sim, para algumas pessoas, para alguns grupos sociais, a vida é a luta de todos contra todos. O homem é o lobo dos homens. Evidentemente que esses são os valores de certos grupos, certos indivíduos, não é? Pelo menos grande parte das sociedades. Mas para outros grupos que pensam de um modo positivo, a vida ela é repleta de valores completamente diferentes. Não é? No nosso caso do candomblé, e na maioria dos Ileaxé, dos terreiros de candomblé, a concepção é uma concepção positiva. São valores de solidariedade, de partilha, de compartilhamento, de justiça, de elevação e promoção da afetividade e das condições também sociais, na medida do possível, dos indivíduos, das pessoas que procuram. Então, são muitas sacerdotisas, né, e alorixás e bastante sacerdotes babalorixás em todo o Brasil, nos mais diversos candomblés, que praticam, né, o acolhimento, esse acolhimento muito a partir da exclusão, né, das políticas sociais, que as políticas sociais tiveram e têm implementado na sociedade brasileira. Então, na cidade, no estado, no Brasil, muitas das políticas sociais que excluem, que tornam as pessoas à margem, estão aí os pais de santo e as mães de santos para acolher pessoas, não é? São diversos os jovens, diversas as pessoas expulsas por suas famílias, por problemas de alcoolismo, por problemas diversos e também por sua homossexualidade, que os terreiros, muitos são os terreiros que acolhem em vez de rejeitar, afugentar e expulsar as pessoas. Então, este é um papel social, é um papel, eu diria, político, sobretudo social, humanitário, dos Ileaxé, dos templos de candomblé, por todo o país, por toda a nação brasileira. Há um exemplo, não é, de que isso é um fato, de que essa é uma prática dos candomblés, dos terreiros dos Ileaxé. Há um exemplo de Jorge Amado, não é, o grande escritor brasileiro renomado, vitorioso de candomblé, Ogã, não é? Ele que escreveu em 1935 a obra, o texto maravilhoso chamado Jubiabá. Jubiabá, que narra exatamente isso, mostrando que os terreiros, no caso da personagem, né, que acolhia pessoas que eram afugentadas, tanto pelas políticas sociais, pelas políticas da configuração, né, política brasileira. Então, Jorge Amado escreveu o livro Jubiabá, não é maravilhoso escritor que deu uma excelente contribuição, mesmo porque ele era, não é, batizado, iniciado no candomblé queto. Existe um provérbio africano que diz: "Those who have done the evil expect evil", ou seja, aqueles que têm praticado o mal, que esperem o mal, no sentido de que nesse provérbio está embutido, está incrustado, está subentendido um dos valores que é esse equilíbrio, é a boa ação, é a ação harmônica, é não praticar o mal no sentido de que aquilo que eu faço ao outro, que eu faça a mim mesmo. Aquilo que eu desejo para o outro, que eu deseje a mim mesmo. Então, este ditado, este provérbio é um exemplo disso. Muitos dos provérbios, muitos dos mitos, muitos
dos oráculos, eles expressam, eles delineiam, eles organizam a conduta das pessoas. Então, os valores humanos, os valores de solidariedade, de acolhimento, de partilha, de andar corretamente, né? Esses valores, essa conduta, essa aprendizagem, esses preceitos, eles advêm exatamente dos mitos africanos, eles advêm dos provérbios que existem, não é? De todas as nações africanas, de todas as nações, e também vem do oráculo. Então, grande parte dos valores da ética, da moralidade existentes e praticadas pelos pais de santo e mães de santos, advém exatamente dessa fonte, desse núcleo, dessa religiosidade. Então, são esses textos, não é? Essa configuração ética, moral, ela é uma escritura, é uma prova, é um dado factível de que o candomblé, de que as religiosidades africanas têm um corpo ético, têm uma religiosidade, têm uma base nesse sentido civilizatória. Então, é dos mitos que advém os valores éticos. Por falar em mito, há um mito muito bom tratando de justiça, né, narrando a história de Nanã. Nanã, que era, né, e é considerada a deusa da justiça. Nanã ouvia as queixas das mulheres, as mulheres sempre que tinham um problema com os homens, uma causa, né, um litígio com os homens, elas iam para Nanã, sabiam que Nanã iria resolver suas questões, e então elas levavam as queixas, não é, para que Nanã fizesse a justiça. E Nanã, parcialmente, sentimentalmente, não é, nenhum ativismo, em um ativismo exclusivamente feminino, feminista, apenas ouvia as mulheres e sempre, eternamente, dava razão apenas às mulheres. Daí, Exu, Ogum, Exu que é o olho de tudo, de todo mundo, está em toda parte, não é? Exu que é o orixá rebelde, o orixá cuja função é equilibrar as relações do mundo, não é? As relações de tensões. Exu que também põe o conflito para gerar a paz e a justiça no mundo. Exu foi fazer queixa aos orixás. Os orixás se reuniram, não é? Disseram, não está errada, ela tem sido parcial. Isso não é justiça, ela apenas beneficia as mulheres, não é? De modo intransigente e injusto e sentimental. Daí, os orixás enviaram Oxalá. Oxalá foi com muita paciência à casa de Nanã, que o recebeu. Lá Oxalá pediu, mas eu gostaria de beber um suco. E Nanã fez, não é, um suco delicioso de ibi para Oxalá. Oxalá sabiamente disse, vamos beber juntos. E ambos beberam o suco. Nanã dormiu, entrou em meditação e aí, a partir disso, começou a rever as práticas para buscar, de fato, a verdade da justiça. Nanã saiu de casa, não é, da casa dela, porque nessa mesma casa ela tinha um quarto em que ela tinha bastante espíritos e almas, e essas almas ela utilizava como armas, não é, os eguns, para punir os homens, para adoecer os homens, mesmo que parte, não é, dos homens estivessem corretos, mesmo que parte deles, não é, estivessem sendo justos, sinceros, honestos, mas não os punia apenas para beneficiar as mulheres, de modo arbitrário, de modo injusto, de modo insensato. Mas agora Nanã, depois do suco e da relação e da conversa com Oxalá, saiu para rever as posições. Oxalá aproveitou a saída de Nanã da casa, foi ao quarto e conversou com, se travestiu, né, se fantasiou de mulher
e conversou com os eguns e disse: olha, a partir de hoje eu também mando nessa casa, na casa dos eguns, dos espíritos, para equilibrar. Então esse poder daquela casa, não é, onde se praticava uma justiça parcial, uma injustiça, aquele poder agora estava dividido, ou melhor, equilibrado. Quando Nanã voltou, ela percebeu a diferença, ela já não dominava plenamente, não é, mas apenas 50% dos eguns. Então, ela não organizava somente, o poder não era centralizado. Nanã, o que é que fez? Preparou, queria ter um filho com Oxalá, falou com ele, ele disse que não queria um filho. E aí ela preparou um almoço delicioso, Oxalá prontamente degustou, não é? Mas nesse almoço tinha um pozinho, ela colocou um pó. Esse pó fez com que Oxalá dormisse em sono profundérrimo. Daí, Nanã se aproveitou, abusou sexualmente, fez o que quis com Oxalá, não é? Fez sexo com Oxalá, aproveitou do corpo dele e, em consequência disso, engravidou. Oxalá, depois que acordou do seu sono profundo, acordou aborrecido e saiu de casa, foi para os colos, para o trono de uma outra deusa, uma outra rainha, Iemanjá. Então, este texto, ele demonstra, esse mito, esse Itã, essa história, demonstra o quanto devemos ser justos e que uma justiça, ela não deve ser parcial. Eis o mito de Nanã com Oxalá. Então, a justiça, esse é um exemplo, né, de que devemos cultuar esse outro valor, que é a justiça, uma justiça equinânime, uma justiça equilibrada, uma justiça sem parcialidade, sem sentimentalismo dos ativismos, né, dos ativismos socialistas, mesmo dos ativismos capitalistas, dos ativismos muitas vezes de gênero, muitas vezes hétero, muitas vezes homo. Essa justiça, ela deve ser sempre equilibrada e não parcial. Para concluir, eu quero dizer que muitas das leis existentes nas sociedades, no mundo, elas advêm das narrativas dos 42 mandamentos egípcios de há 4.000 anos, quando o deus Anubis exigia, o deus Anubis era aquele que tinha a chave da porta do céu, do Orum. Então Anubis tinha a chave e antes dos seres humanos, dos faraós, dos escribas, etc., antes dos humanos morrerem, eles precisavam jurar, não é? Dizer os mandamentos, recitá-los e dizer que eles não roubavam, que eles não matavam na terra durante a sua vida na terra, que eles não fornicavam, que eles não pecavam, que eles não invadiam as terras alheias, não se apropriava dos bens alheios. Então, a civilização egípcia também, com seus códigos éticos, com seus valores, nós herdamos muito disso. Nós, não só os terreiros de candomblé, mas as culturas religiosas, não é? De um modo geral. Porque, na verdade, como já foi dito, tudo é um. Então, fica a dica, não é? Os 42 mandamentos de há mais de 4.000 anos existentes na África, no norte da África, num país ainda hoje chamado Egito, não é? Próximo de Etiópia. Então, além disso, a vida ela não tem sido, felizmente, a luta de todos contra todos, a guerra de todos contra todos, mesmo porque existem as constituições, no caso da Constituição brasileira, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tentam, não é, equalizar, que tentam distribuir essa racionalidade, esse equilíbrio, esse respeito universal para que todas as sociedades, que nós respeitemos as leis, não é? Mesmo assim, já é um grande problema,
já existe tanta desavença, desrespeitos, discriminações de todas as formas, tá bem? Eu sou o sacerdote Ivan Messias de Logunedé. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam, só é clicar, né? Dar um toquezinho rápido e pronto, está tudo feito. Paz, luz, axé para todos e todas.